O pecado nos separa de Deus. Lá em Romanos 5, verso 12 fala: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Por um homem só, por causa de um ato só, de um pecado só, o pecado se multiplicou. Já em Tiago 1, versículo 15 fala: então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Se você está cobiçando, você ainda não pecou. Depois que você coloca o seu pecado em ação, em prática, é aí que entra o pecado. Cobiçar, todos cobiçam. Pecar, todos pecam. Mas assim que você coloca o seu pecado em ação, é aí que acontece o ato. Em 2 Crônicas 24, parte 2, versículo 20 fala: assim diz Deus, porque transgrides os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Se a gente deixar o Senhor, através das nossas ações, através de nossas atitudes, através dos nossos atos, Ele também nos deixará. É uma via de mão dupla. Eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Aí sim o Senhor vai se manifestar. Em Isaías 59, versículo 12 fala: mas as outras iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi como eu falei, um muro. Existe um muro entre mim e Deus. Como? Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro. Irmão, errar eu erro. Irmão, falhar eu falho. Mas continuar no mesmo erro já gera iniquidade. É como que aquele pecado tivesse virado pecado de estimação, bichinho de estimação. Ah, eu tenho esse pecadinho aqui. Ah, eu bebo de vez em quando, eu fumo, eu conto uma mentira. E isso vai gerando iniquidade, iniquidade, iniquidade. Aí fala em Isaías: vocês encobrem o seu rosto para que vos não ouça, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, irmão. E na obstinação é como a idolatria, culta ídolos de lá, visto que registraste a palavra do Senhor e também te rejeitou a ti. 1 Samuel 15, versículo 23. Já em Provérbios 11, versículo 19 fala: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o segue para o mal, a morte o faz. Em Ezequiel 19, versículo 20, parte A fala: a alma que pecar, essa morrerá. Então, irmão, o pecado só traz para a nossa vida morte, separação, inimizade, tristeza, rebelião. Eu nunca vi alguém que peca ficar feliz. Eu nunca vi alguém que peca ter alegria. Irmão, a alegria é passageira. E a ira de Deus está sobre o pecado. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Toda vez que nós pecamos, o Senhor sente indignação. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao pecado. Irmão, o que você plantar, você vai colher. Pecou, vai colher. E gera morte. Morte física pode ser, mas também morte espiritual. Por essas coisas que vem a ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. Eu e você, nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da luz. E que você não possa ser um filho da desobediência, um filho que pratica iniquidade, um filho que peca, um filho que erra. Não, seja filho da luz. Em Romanos 1, verso 18 fala: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversidade do homem que detém a verdade pela injustiça. Romanos 1, 29 até o 32 fala: cheios de toda iniquidade, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de mal, desobedientes à paz, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a nomenclatura dos filhos das trevas, os conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que estas coisas praticam. Não somente as fazem, mas também há provas que as procedem. Se alguém que você anda comete essas coisas e você também aprova, como está falando na parte B, no finalzinho do versículo, tem gente que não mente, tem gente que não é possuído de inveja, tem gente que não é homicida, mas aplaude, mas aprova aqueles que praticam. Irmão, é como se você estivesse batendo palma pro pecado. Eu não minto, eu não adultero, eu não me prostituo, mas o meu amiguinho faz e eu ainda aprovo.
ando com pessoas do mundo. Irmão, se você não quiser trabalhar com pessoas do mundo, se você não quiser andar com pessoas do mundo, saia do mundo. Mas nós podemos estar no mundo, andar com essas pessoas e agir de maneira diferente. Uma coisa é aprovar, é aplaudir pecado. Isso eu não faço. E o juízo de Deus está por vir. Assim como nós homens está ordenados todos morrerem só dessa vez. Depois disso vem o juízo. Diga-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens que darão conta no dia de juízo, todas as palavras frívolas, todas as palavras feias, todas as palavras de abominações que saem das nossas bocas, no dia de juízo, o Senhor vai requerer. Pode ter certeza, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até que as questões escondidas, que sejam boas, que sejam más. Deus vai trazer no dia do juízo. É forte, irmão. Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, a própria luz vai se manifestar. Não tem para onde esconder, irmão. Pecou, errou, a própria luz vai trazer no dia do juízo. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Em Apocalipse fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro da vida e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados, irmãos, conforme as nossas obras. Que obras? As obras que nós praticamos aqui na terra. Muitas pessoas falam, o inferno é aqui na terra. Não. Leia o livro de Apocalipse 20, 12 até o versículo 15. E o que não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em Hebreus 10, 13, 31 fala: horrível coisa, irmão, é cair na mão do Deus vivo. Que eu, nem você, caia na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se esse vídeo foi de grande valia, curta, comente e compartilhe. Deixe o seu like. Um forte abraço. O pecado nos separa de Deus. Lá em Romanos 5, verso 12 fala: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Por um homem só, por causa de um ato só, de um pecado só, o pecado se multiplicou. Já em Tiago 1, versículo 15 fala: então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Se você está cobiçando, você ainda não pecou. Depois que você coloca o seu pecado em ação, em prática, é aí que entra o pecado. Cobiçar, todos cobiçam. Pecar, todos pecam. Mas assim que você coloca o seu pecado em ação, é aí que acontece o ato. Em 2 Crônicas 24, parte 2, versículo 20 fala: assim diz Deus, porque transgrides os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Se a gente deixar o Senhor, através das nossas ações, através de nossas atitudes, através dos nossos atos, Ele também nos deixará. É uma via de mão dupla. Eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Aí sim o Senhor vai se manifestar. Em Isaías 59, versículo 12 fala: mas as outras iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi como falei, um muro. Existe um muro entre mim e Deus. Como? Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro. Irmão, errar eu erro. Irmão, falhar eu falho. Mas continuar no mesmo erro já gera iniquidade. É como que aquele pecado tivesse virado pecado de estimação, bichinho de estimação. Ah, eu tenho esse pecadinho aqui. Ah, eu bebo de vez em quando, eu fumo, eu conto uma mentira. E isso vai gerando iniquidade, iniquidade, iniquidade. Aí fala em Isaías: vocês encobrem o seu rosto para que vos não ouça, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, irmão. E na obstinação é como a idolatria, culta a ídolos de lá, visto que registraste a palavra do Senhor e também te rejeitou a ti. 1 Samuel 15, versículo 23. Já em Provérbios 11, versículo 19 fala: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o segue para o mal, a morte o faz. Em Ezequiel 19, versículo 20, parte A fala:
a alma que pecar, essa morrerá. Então, irmão, o pecado só traz para a nossa vida morte, separação, inimizade, tristeza, rebelião. Eu nunca vi alguém que peca ficar feliz. Eu nunca vi alguém que peca ter alegria. Irmão, a alegria é passageira. E a ira de Deus está sobre o pecado. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Toda vez que nós pecamos, o Senhor sente indignação. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao pecado. Irmão, o que você plantar, você vai colher. Pecou, vai colher. E gera morte. Morte física pode ser, mas também morte espiritual. Por essas coisas que vem a ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. Eu e você, nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da luz. E que você não possa ser um filho da desobediência, um filho que pratica a iniquidade, um filho que peca, um filho que erra. Não, seja filho da luz. Em Romanos 1, verso 18 fala: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversidade do homem que detém a verdade pela injustiça. Romanos 1, 29 até o 32 fala: cheios de toda iniquidade, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de mal, desobedientes à paz, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a nomenclatura dos filhos das trevas, os conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que estas coisas praticam. Não somente as fazem, mas também há provas que as procedem. Se alguém que você anda comete essas coisas e você também aprova, como está falando na parte B, no finalzinho do versículo, tem gente que não mente, tem gente que não é possuído de inveja, tem gente que não é homicida, mas aplaude, mas aprova aqueles que praticam. Irmão, é como se você estivesse batendo palma pro pecado. Eu não minto, eu não adultero, eu não me prostituo, mas o meu amiguinho faz e eu ainda aprovo. Ando com pessoas do mundo. Irmão, se você não quiser trabalhar com pessoas do mundo, se você não quiser andar com pessoas do mundo, saia do mundo. Mas nós podemos estar no mundo, andar com essas pessoas e agir de maneira diferente. Uma coisa é aprovar, é aplaudir pecado. Isso eu não faço. E o juízo de Deus está por vir. Assim como nós homens está ordenados todos morrerem só dessa vez. Depois disso vem o juízo. Diga-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens que darão conta no dia de juízo, todas as palavras frívolas, todas as palavras feias, todas as palavras de abominações que saem das nossas bocas, no dia de juízo, o Senhor vai requerer. Pode ter certeza, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que as questões escondidas, que sejam boas, que sejam más. Deus vai trazer no dia do juízo. É forte, irmão. Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, a própria luz vai se manifestar. Não tem para onde esconder, irmão. Pecou, errou, a própria luz vai trazer no dia do juízo. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Em Apocalipse fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro da vida e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados, irmãos, conforme as nossas obras. Que obras? As obras que nós praticamos aqui na terra. Muitas pessoas falam: o inferno é aqui na terra. Não. Leia o livro de Apocalipse 20, 12 até o versículo 15. E o que não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em Hebreus 10, 13, 31 fala: horrível coisa, irmão, é cair na mão do Deus vivo. Que eu, nem você, caia na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se esse vídeo foi de grande valia, curta, comente e compartilhe. Deixe o seu like. Um forte abraço.